Uhum. Pessoas bondosas ou novas criaturas? Qual é realmente o objetivo da religião, da verdadeira religião? Especificamente, eu diria, do cristianismo. Então, Jesus estava mesmo falando sério. Aqueles que se colocam sob suas mãos vão se tornar perfeitos, assim como Ele é perfeito. Perfeito em amor, perfeito em sabedoria, em alegria, em beleza, em imortalidade. A mudança não será completa nessa vida, pois a morte é uma parte importante do tratamento. E ninguém sabe com certeza até onde a mudança terá avançado antes da morte de qualquer cristão particular ocorrer. Acredito que este seja o momento certo de considerar uma questão que é levantada muitas vezes e que é importante esclarecer. Se o cristianismo é verdadeiro, então por que nem todos os cristãos são obviamente melhores do que os não cristãos? Então, essa pergunta, essa questão, ela é em parte razoável e em parte totalmente irracional. Então, a parte razoável é a seguinte: se a conversão ao cristianismo não promover o aperfeiçoamento nas ações externas de uma pessoa, se ela continuar sendo tão snob, invejosa, ambiciosa quanto era antes, então imagino que precisamos suspeitar de que essa sua conversão foi amplamente imaginária ou então que realmente o cristianismo não transforma as pessoas. Mas, veja bem, será que a proposta final do cristianismo é fazer as boas pessoas? Será que é isso? É isso que nós vamos ver hoje. Na verdade, assim, após a conversão original de alguém, toda vez que se pensa que ele teve um avanço nesse sentido, é esse o teste que se deve aplicar. Se não houve avanço, então, de fato, não houve um verdadeiro sinceramente e profundamente esse desejo de se tornar um verdadeiro cristão. Talvez a pessoa não entendeu, Se ela imagina que o cristianismo apenas e tão somente quer fazer boas pessoas, Jesus não veio, na verdade, mudar essencialmente essa questão externa. Não foi para isso que ele veio. Isso aí já tínhamos um monte de mestres. Então, Jesus não foi um mestre apenas, se fosse por isso, ele não precisava ter vindo. Tem um monte de mestres aí, antes dele. E, na verdade, ele não reformou nada dessas questões morais, Não é esse o propósito. Vamos ver se a gente consegue esclarecer isso aqui. Sentimentos novos insights e maior interesse pela religião não significam nada. Se não melhorarmos o nosso comportamento real, da mesma forma que se sentir melhor quando se tem uma doença, não quer dizer que muita coisa, se o termômetro mostra que a temperatura continua subindo, se a pressão sanguínea ou a glicemia continuam subindo, A pessoa, eu estou sentindo melhor, não, você não está melhorando, não. Nesse sentido, o mundo exterior está bem certo em julgar o cristianismo pelos seus resultados. O próprio Cristo disse para julgarmos pelo resultado. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Quando nós cristãos nos comportamos mal ou falhamos em nos comportar bem,
estamos fazendo com que o cristianismo seja desacreditado diante do mundo exterior, o que é profundamente lamentável, né? Então, a questão é, a pessoa se considera cristão ou faz parte de uma denominação cristã, e será que isso é o suficiente? Será que isso a torna um verdadeiro cristão? Será? Então, nossas vidas descuidadas levam à falação. E nós damos motivos às pessoas para falar de uma forma que lança dúvidas sobre a verdade do próprio cristianismo. Lamentavelmente, inclusive no clero, a gente vê falsos cristãos, né? Pessoas, consciente ou inconscientemente, na maior parte das vezes, achando que talvez basta se autodenominar ou, né, cristão, ele já se tornou um cristão. Não é bem assim, né? Por outro lado, então, há outra maneira de exigir resultados pelo qual o mundo exterior pode ser bastante racional. Quer dizer, existe uma maneira de olhar essa questão que é bastante irracional, né? Então, muitas vezes é esperado que cada pessoa melhore depois de se tornar cristã. Sim. Mas impõe também que para crer no cristianismo teriam que enxergar que o mundo todo nitidamente é dividido em duas categorias, a dos cristãos e não cristãos. E que todas as pessoas da primeira categoria, ou seja, dos cristãos, em dado momento sejam mais gentis, mais justos, mais corretos, mais honestos, né? Do que as pessoas da segunda, ou seja, dos não cristãos. Mas isso não faz sentido, por vários motivos, né? Em primeiro lugar, a situação no mundo atual é bem mais complexa do que isso. O mundo não está dividido em pessoas 100% cristãs, por um lado, e 100% não cristão, do outro lado. Isso não existe. Tá? Existem pessoas, e uma grande parcela delas, que estão lentamente deixando de ser cristãs verdadeiras, mas que ainda tendo por esse nome, se acham até, se dizem, né? Mas não são mais, né? E algumas delas fazem parte do clero, como eu disse, lamentavelmente. Por outro lado, existem pessoas que estão se tornando gradativamente cristãs, embora ainda não assumam esse nome. Há também aquelas que não aceitam a doutrina sobre Cristo completamente, mas que se sentem fortemente atraídas por ele, de modo que são dele num sentido muito mais profundo que elas mesmas conseguem entender. Existem pessoas em outras religiões que estão sendo guiados pela influência secreta de Deus para se concentrar naquelas partes da religião que estão em concordância com o cristianismo. E dessa forma pertencem a Cristo sem o saber. Por exemplo, um budista de bom temperamento pode ser levado a se concentrar cada vez mais no ensinamento budista sobre a graça, ao Bodhisattva, e deixar para segundo plano o ensinamento de outros pontos, né? A reencarnação, por exemplo. Embora ele possa ainda afirmar que crê que continua sendo budista. Ele se autodomina, né? Se autodenomina budista. Continua dizendo que é um budista, mas no fundo, né? E muitos dos bons pagãos que viveram bem antes do nascimento de Cristo
poderiam ter estado nessa posição, né? Tá, tem um monte de gente boa aí, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, os gregos, mas também Confúcio, Lao Tse, né? E o próprio Buda. E seus seguidores, né? E é claro que sempre haverá uma grande quantidade de pessoas que se mostram mais do que confusas e que têm esse monte de crenças inconsistentes, todas misturadas numa grande miscelânea. Consequentemente, não há muita serventia em tentar emitir juízo sobre cristãos comparando-os com não cristãos em conjunto. Pode até haver alguma utilidade em comparar cachorro com gato, por exemplo, mas a questão é que um cachorro nunca vai se transformar num gato, não é? Ou vice-versa. Então, a gente sabe quem é quem, né? Agora, a questão do cristão e não cristão, uma coisa, né, um verdadeiro cristão não tem um sinal na testa brilhando, né? E muitos, como a gente tentou colocar aqui, se autodenominam cristão, mas de cristão não tem nada. E outros que se dizem ateus ou outra religião qualquer, no fundo, seguem os princípios que são naturais, né? É uma questão de viver de uma forma harmoniosa nesse mundo. Você não tem como fugir dos 10 mandamentos, né? Isso é uma coisa natural do homem, ele já vem com esse treco dentro de si, né? Se você matar ou roubar, isso é uma coisa que, se vamos dizer assim, você pode matar e roubar o que você quiser de todo mundo, o mundo seria o próprio inferno, né? Então, é uma coisa meio óbvia, né? Nós precisamos de uma ordem, né? E que segue princípios de justiça básicos. Mas o cristianismo é muito, mas muito mais que isso, né? Então, para você falar, você precisa de pensar em pessoas reais, não em conceitos vagos, cristão ou não cristão, né? Então, se a gente comparar um mau cristão com um bom ateu, isso não... É muito comum isso, né? Aí você fala, para que cristianismo, né? Mas se você pegar duas pessoas reais e comparar, aí você pode ter alguma reflexão, né? São fatos concretos. Então, vamos supor que a gente estivéssemos falando agora de acerca de não mais de um cristão e não cristão imaginário, mas de duas pessoas reais que nós conhecemos, né? Bom, mesmo nesse caso temos que ter o cuidado de fazer a pergunta certa. Uma coisa assim, podemos dizer, se o cristianismo for verdadeiro, então, logo, qualquer cristão será mais bondoso do que ele mesmo seria se não fosse cristão. Isso sim. Ou que qualquer pessoa que se torne cristã será mais bondosa do que era antes, mais justa, mais correta, mais sincera, né? Mais verdadeira, mais compassiva, né? Mas a gente precisa tomar cuidado aí. Por exemplo, vamos supor que o creme dental Colgate faz uma propaganda, né, que qualquer um que utilize terá dentes melhores. A gente pode dizer, né, que qualquer um que utilize terá dentes melhores do que se não utilizasse.
ou que qualquer um que começar a utilizar o creme dental terá dentes melhores. Isso, né? Se o creme dental for bom, a gente pode dizer isso. Agora, se você, por exemplo, quiser, vamos supor, eu, idoso, com os dentes né, já comprometidos, e também herdei, vamos supor, um exemplo, uma dentição ruim dos meus pais, por exemplo, e não tenho dentes fortes, quanto um jovem saudável, com boa dentição. Então você vai comparar esse, vamos supor, um jovem que nunca usou esse creme dental, e eu que, né, passei a usar. Isso não prova, né? Então, bom, eu uso creme dental, meus dentes são ruins, o outro não usa, tá, os dentes são bons, porque ele tem uma boa dentição, é mais jovem e tudo mais. Então, isso não prova que a propaganda é mentirosa, que o creme não funciona, não é? Entende? Você não pode deduzir isso. Da mesma forma, vamos supor que a senhora X, né, que é cristã, ou se diz cristã, ela pode ter uma língua, né, venenosa, ser uma pessoa, né, complicada, difícil de lidar e tal. E aparentemente uma pessoa bem mais difícil, bem mais, vamos dizer assim, complicada do que um senhor Y, né, que não é cristão. Né? Isso por si só não prova, não diz que se o cristianismo funciona ou não, da mesma forma do creme dental. A questão que se tem que perguntar é como seria o comportamento da senhora X se ela não fosse cristã? Né? E como seria né, o comportamento do senhor Y, né, que é assim, socialmente uma pessoa muito mais confiável, mas se caso ele se tornasse cristão, né? Essa é a questão. Agora, a gente tem que avançar um pouco mais. A senhora A e o senhor Y, eles têm determinados temperamentos em consequências de causas naturais, de criação, de tendências naturais, né? Talvez até genéticas, sua criação e tudo mais. O cristianismo professa colocar ambos esses temperamentos, o temperamento, vamos supor, naturalmente bom do senhor Y e o difícil, vamos dizer assim, né, da senhora X, ambos os temperamentos sob uma nova direção, se cada um deles assim o permitir. Estão acompanhando? Então, se realmente eles forem bem conduzidos, né, se eles realmente compreenderem e começarem a buscar praticar esse cristianismo, realmente esperado que eles se tornem pessoas melhores, no sentido humano, social, né, também. Mas não é esse o ponto. Não, para julgar bem. Então, aqui vamos fazer uma outra comparação com uma administração de uma fábrica. Né? Então, uma fábrica A tem uma produção precária, né? Mas acontece que ela tem um parque tecnológico muito ruim, né? Ela não pode pagar os salários muito bons, ela tem, né? E não pode também contar com um corpo de elite, né, nos seus funcionários, né, nos seus técnicos. E enquanto que a fábrica B, né, tem um parque moderno e tudo mais, só que, veja bem, você vai comparar as duas,
simplesmente pela produção, né, você pode chegar em conclusões totalmente equivocadas. Quanto, vamos supor, a competência do diretor, né, do administrador dessas empresas. Você pode entender que o administrador da empresa B, que tem uma alta produtividade, produção e tal, é excelente, e o outro é muito ruim, é péssimo, né, porque ela mal consegue produzir alguma coisa. Mas a questão é que você tem que ver, né, que no primeiro caso, a empresa que apresenta um resultado ruim, ela tem um parque tecnológico precaríssimo, antiquíssimo, né? Antiquado, defasado, e é um milagre que ela produziu alguma coisa, enquanto que a outra, na verdade, está com uma produção muito abaixo do que deveria, porque ela está sendo mal administrada. Então, se você vai olhar o resultado só, tá certo? Frio, sem ir mais profundamente, você vai chegar numa conclusão completamente equivocada sobre a competência dos seus respectivos administradores. E nós somos os administradores das da nossa máquina, né? E ela funciona, né, com toda essa questão aí da nossa bagagem, do que aprendemos, dos exemplos que tivemos, das nossas tendências naturais, da nossa genética e tudo mais. Né? Tem pessoas que é naturalmente tranquilo, tem outro que, coitado, é uma pilha de nervos, porque os nervos deles são complicados, é a mesma coisa do dente, né? Um tem um dente muito bom, outro não tem, um tem uma memória muito boa, outro não tem, uma tem uma inteligência aguçadíssima, outro é lenta e difícil e precária, né? Não dá para julgar, vamos dizer, o valor, o caráter de uma pessoa por esses critérios. Vocês estão entendendo? Então, mas a gente tem que ir mais profundamente aí. Então, o objetivo de Cristo não é apenas simplesmente aumentar a produção da fábrica, não é nos transformar simplesmente em meros cidadãos melhores. O cristianismo não é isso. Embora seja vamos dizer assim, um resultado visível, esperado, né? Vamos dizer assim, um efeito colateral, mas não é o propósito, como muita gente acredita, né? E aí isso é uma grande confusão, né? Porque, na verdade, veja bem, tanto esse temperamento bom, essa memória, esse dentição, tudo isso aí, são presentes de Deus. São coisas que ganhamos, não temos mérito disso. Percebe? A questão é, muito será cobrado a quem muito tiver sido dado. Ensinamento do Cristo. A vida, com V maiúsculo, né? A lei, com L maiúsculo, não vai cobrar que você tenha dentes ótimos se você nasceu com certo, a sua natureza do seu dente não, entendeu? Como que é? Não é boa, né? E vice-versa. Agora, se você nasceu com uma dentição, né, forte, né, mas você negligenciou, não escovou, não tratou, aí você vai ser responsabilizado, entende? Aí você tem uma responsabilidade. Mas você não é responsável pela cor do seu cabelo, dos seus olhos. Se você nasceu com alguma deficiência, entendeu? Isso não é nem um castigo nem um prêmio.
E, na verdade, avançando um pouquinho mais, a gente vai ver daqui a pouco que, na verdade, essas coisas costumam funcionar do ponto de vista espiritual exatamente o oposto do que a gente imagina. O fato é que tanto a senhora A, complicada, como o senhor B, que tem um bom temperamento e tal, considerando uma boa pessoa e tal, ambos, né, primeiro receberam esses dons. Não tem méritos, nem deméritos por isso. E ambos, aos olhos do Cristo, do cristianismo, ambos precisam de salvação. A questão não é este mundo, essa é a questão. O cristianismo, o propósito dele é usar esse mundo como um caminho, né, para a salvação, que a gente chama de salvação da alma, que é eterna. Naturalmente, a pessoa precisa entender isso, precisa estar aberta para essa questão. Se ela acha que ela é fruto do Big Bang e que os seus pensamentos, seus sentimentos são tudo feito da bioquímica do cérebro, dos agentes, dos elementos químicos dentro do seu corpo, bom, aí não tem o que fazer nessa daí, uma pessoa que nunca vai se religar, porque ela não tem nada para religar com Deus. Ela é apenas uma bolha de ar que se desprendeu de uma chaleira fervendo. Se a pessoa se vê assim, não tem alma, é apenas fruto de uma química, isso aí, essa pessoa não tem o essencial. Porque, veja, Deus nos deu uma inteligência. Se ela tivesse realmente, né, a menos que ela tenha algum problema mental, né, não consiga raciocinar, mas se ela for normal, não precisa ser um gênio, entendeu? Ela vai ver que, o Big Bang não ia fazer isso, tá? Não ia criar uma individualidade, uma consciência. Se você acha que a consciência é fruto de uma química, não tenho o que falar. Uma pessoa que acredita nisso está totalmente fora do alcance de qualquer coisa que vale a pena. Realmente ela está numa situação profundamente miserável, né? Fora de qualquer possibilidade de ajuda. Então, muitas vezes assim, essa pessoa que parece muito boa, de repente acontece algumas coisinhas com ela e ela vai começar a se revelar, né? Aí aparece uma artrite ou alguma coisa aí e ela talvez não fique tão boazinha mais, né? Então, na verdade, esse ser bondoso, né? Na verdade, não é um presente que a pessoa bondosa dá para Deus, mas é um presente que Deus deu para ela. Ela nasceu assim, ela tem essas tendências naturais. Deus utiliza, né, e permite que essas causas naturais trabalhem, né, em um mundo devastado por séculos de confusão, de pecado, né, que a gente diz de karma, para produzir essa senhora X toda complicada, mente fechada, com os nervos à flor da pele. E isso tudo aí explica a maior parte da maldade, talvez, dessa pessoa, né? Mas Deus pretende que, de acordo com o seu tempo, né, que é diferente do nosso, que é perfeito, colocar essa área da vida dessa pessoa complicada nos eixos. Parece que tem esse mundo, né? O mundo foi feito para nos consertarmos, não foi feito para nós consertarmos. Esse mundo tem conserto. Tá?
Então, essa questão de consertar o mundo não é o objetivo do cristianismo. Se fosse para consertar o mundo, Deus pegava e já consertava e pronto. Tá? Então, o negócio, a questão crítica não é consertar as pessoas, Deus poderia consertá-las, né? Mas ele preferiu nos dar o livre-arbítrio e nos dar essa possibilidade de escolher. Ele não quis fazer bonequinhos, títeres, assim, que ele mexe com o dedinho assim, as cordinhas e um robozinho programado. Ele não quis. Ele preferiu fazer seres à imagem e semelhança dele, com livre-arbítrio. Então ele está esperando, ele busca e trabalha para obter algo que não é fácil, nem para ele, que é Deus. Porque ele pode fazer o que ele quiser, ele poderia fazer, mas ele preferiu fazer assim, nos dar essa liberdade. E isso ele não interfere. E ele espera, né? Ele busca, em ambos os casos, na senhora X complicada, no seu Y bonzinho, ele busca algo que eles podem dar livremente a Deus ou negar-lhe. Vocês estão compreendendo? Deus espera que eles se voltem para Ele. Como o filho pródigo. Todo mundo conhece as parábolas do filho pródigo, mas acredito que sim, né? Então, nós somos criados com um único propósito, de sermos perfeitos como Deus é perfeito. Mas, para isso, nós temos que nos voltar para Deus. Nós somos rebeldes. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, o nosso livre-arbítrio não é como uma agulha da bússola que aponta para o norte, você está entendendo? Na verdade, tem isso dentro de nós. Nós temos esse anseio de felicidade. Nós somos feitos para felicidade, né? Porém, é como se tivesse uma agulha, né, da bússola, da nossa natureza mais profunda, é voltar para Deus, para casa. Porém, vamos dizer assim, tem alguns ímãs aqui no mundo, né, as atrações desse mundo, elas puxam a bússola para o lado errado, né? A gente não vai para o norte, vai para o outro lado, para o sul. Entende? A agulha não está obrigatória. Nós temos algo em nós que nos puxa para o bem, mas nós temos também, vamos dizer assim, a possibilidade, está aberta para nós essa possibilidade de escolha de ir para onde a gente quiser. Okay? Para o sul. Não é como uma bússola que vai para o norte, né? Mas se bota um imã ali perto, ali, outras coisas aí que vai interferir, é por aí, mais ou menos isso, né? Então, o propósito é que a gente se mantenha no norte mesmo, com um imã, com etc., tudo em volta. Mas a gente precisa de uma vontade, e nós temos essa vontade. Ou seja, nós temos esse poder de vontade volitiva, de escolher isso ou aquilo e exercer essa vontade e pagar o preço, né? Pelo que a gente quer. A gente não pode esquecer que Lúcifer era um anjo, um arcanjo, um serafim. Ele estava tão acima de nós como nós estamos acima do chimpanzé, acho que muito mais. E ele caiu, né? Por orgulho. E esse é outro ponto que a gente vai colocar aqui.
questão é, nós vamos oferecer o que nós temos, que Deus nos deu de volta para Deus? É claro que Deus considera uma natureza maldosa algo ruim, deplorável, e é claro que ele também se refere à natureza gentil, à justiça, à bondade como algo bom, né? Mas essas coisas boas, ele dá e nós recebemos. Ele criou os bons nervos do seu X, Y, né? E a sua boa digestão. E essas características ele pode dar muito mais, né? Existem infinitas. E não custa nada para Deus, até onde sabemos, criar coisas boas. Mas convencer vontades rebeldes custou-lhes a crucificação. Então, as pessoas têm esse livre-arbítrio. E ambas, tanto as boas quanto as más, podem se recusar a seguirem essa bússola interna que nos coloca, nos predispõe para a justiça, para a bondade, para Deus. Nós temos esse livre-arbítrio. Nós podemos recusar seguir a bússola interna. Então, na verdade, vamos dizer assim, a gentileza do seu Y simplesmente fazia parte da natureza dele. Mas tudo isso vai se desfazer no final. A própria natureza vai passar. As causas naturais que se reuniram para produzir essa pessoa, esse padrão psicológico agradável, né, bondoso, paciente, fácil convivência, é a mesma que se reúne em um pôr do sol para produzir um belo padrão de cores, né? É assim que a natureza funciona, mas elas novamente vão se desfazer. Tudo aqui nesse mundo vai se desfazer, né? Vai desaparecer. Então ele teve senhor Y, ele teve a chance de transformar ou de deixar Deus transformar esse padrão momentâneo na beleza de um espírito eterno, né? E pode não aproveitar isso. Então tem esse paradoxo. Enquanto a pessoa boa não se voltar verdadeiramente para Deus, ela vai achar que a bondade que ele tem, as perfeições, as virtudes que ele tem, é propriedade dele, deve-se unicamente a ele mesmo. Ele se deu tudo isso aí, né? E enquanto ele pensar assim, na verdade nada disso será dele. São dons, né? Assim como uma pessoa que nasceu, vamos supor, com um talento musical ou uma voz, né, um canto belíssimos, né, afinadíssimos, ele pode se envaidecer e achar que é ele ganhou isso, gente. A nossa vida é um presente que nos foi dado, um tempo para nós escolhermos, é isso, entende? Então, essa questão de se achar que essa bondade é dele mesmo, que essas qualidades e virtudes são próprias dele mesmo, não tem nada a ver com Deus, e ele se negar a realmente colocar isso a serviço de Deus, que seria, vamos dizer, entregar a Deus, ou, em primeiro lugar, reconhecer que é algo que ele recebeu, não que ele conquistou pelo seu mérito, não é mérito dele, entende? Ser assim, né? Então, se ele conseguir, né, realmente começar a entender isso,
ele vai começar verdadeiramente a participar de sua própria criação. As únicas coisas que realmente nós podemos manter é aquilo que nós livremente damos, vamos dizer assim, em primeiro lugar, acreditamos a Deus. Porque se nós dizermos que é nosso, que não temos nada a ver com Deus, nem devemos nada a Ele, vamos perder isso. Percebe? O que tentamos guardar para nós é precisamente o que podemos ter certeza de perder na eternidade. Então, isso é também uma coisa que a gente pode... Não é surpresa, nem... o fato de encontrarmos no meio aos cristãos algumas pessoas que continuam sendo partícipes do mal. Há uma razão. Se você pensar bem sobre o assunto, a gente pode perceber que é natural esperar que as pessoas do mal ou imperfeitas se voltem para Cristo, em maior número do que as bondosas, inclusive. Isso foi, inclusive, uma das coisas que as pessoas que conviveram, né, com Cristo ao longo de sua vida na Terra o criticavam, né, porque ele parecia atrair as pessoas detestáveis, né? E reclamaram muito e acusaram, né? Mas você não viu por quê? Cristo disse: bem-aventurados os pobres, e quão difícil aos ricos entrar no reino. Sem dúvida, ele estava falando também do ponto de vista econômico, mas será que as palavras de Cristo não se aplicam também a outro tipo de riqueza e de pobreza? Vamos pensar o seguinte: um dos perigos de se ter muito dinheiro, ou de ser famoso, ter algum talento especial, seja lá por que for, o dinheiro, se a pessoa, ele tende a nos fazer dinheiro, poder, né? A nos ficar bem, muito satisfeito com os tipos de felicidade, né? De confortos, prazeres que o dinheiro traz ou pode proporcionar. E é comum que as pessoas se deixem de se dar conta de que elas precisam de Deus, né? Se tudo parece, eles podem ter tudo que querem com o seu dinheiro, eles podem esquecer totalmente de que são totalmente dependentes de Deus o tempo todo. Você sabe, aquela historinha lá eu não sei, alguém falou que, eu ouvi isso aí, né, falando que é uma conversa entre o Bill Gates e o Dalai Lama, né? E o Dalai Lama falou assim para o Bill Gates: me diz uma coisa, vamos supor que você está no deserto, sem água, acabou toda a sua água e você está prestes a morrer. Aí eu venho com uma garrafinha de água e diz assim: quanto que você paga por isso? Aí, na historinha diz que ele falou assim: eu te dou metade da minha fortuna. Aí o Dalai Lama falou assim: não aceito, eu quero tudo, até o último centavo. Aí ele falou: não, isso eu não dou. Passou mais 5 minutos, ele viu que ia morrer mesmo, falou: eu pago, eu dou tudo. Aí o Dalai Lama falou para ele: puxa vida, toda a sua riqueza vale menos do que uma garrafinha de água? E é isso mesmo. Também tem uma outra historinha que eu me lembro, agora nem sei de onde que foi que eu vi, mas um homem muito rico, imagina quanto que ele estaria disposto a pagar, mas porque ele ficou cego. Quanto ele pagaria
para voltar a enxergar, ou ficou aleijado, quanto que ele pagaria para voltar a andar? Ou se ele está à beira da morte, quanto ele pagaria para a sua vida? Tudo. Quer dizer, aí um pobre que enxerga bem, anda e tem boa saúde, já tem todo aquele dinheiro lá, só que não dá valor. Você percebe como o negócio é estranho? Você fala, não, sim, mas imagina, você é muito rico. Você ficou cego. Mas tem um tratamento, só que ele custa 1 bilhão. Você tem 1 bilhão. E aí, você vai fazer o quê? Você vai ficar com o seu dinheiro cego? Ou você vai pagar esse 1 bilhão e voltar a enxergar? O que você vai fazer? É uma escolha. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu pego meu bilhão e dou. Eu quero enxergar, pô. Então eu já enxergo. Então eu sou bilionário. Eu sou bilionário. Você pode achar que eu não sou, mas eu sei que eu sou. Entendeu? Agora, certos dons naturais, então, carregam esse terrível perigo, né? Qualquer talento, mas se você é corajoso, inteligente, saudável, popular, tem boa formação, é provável que você fique muito satisfeito com o seu caráter, com o que você tem, com o que você é. Então, por que você precisa de Deus? Não é verdade? O que ele ia te dar? Você já tem, digamos que você tenha boa saúde, dinheiro, fama, poder, inteligência, para que Deus? Precisa. E aí você pode facilmente, porque assim, quem não está com Deus, se você não entende, né, a sua dependência, a sua precariedade de tudo isso aqui nesse mundo, é como diz o budismo, que ensina muito bem isso, você vai tender a achar que, poxa, né, e esquecer que você vai morrer daqui a pouco. Ou pode ser exatamente daqui a 1 minuto. Mesmo que você seja jovem, quem pode garantir quanto tempo você vai ter? A única coisa que você pode garantir é que você vai morrer só. E que você não vai levar nenhum miserável, nenhum centavo para lugar nenhum. Então, se você achar, eu não sou nenhuma dessas criaturas desprezíveis que estão sempre caindo nas armadilhas do sexo, do nervosismo, do mau humor, dos maus hábitos, etc. Você é melhor que os outros. Todo mundo diz que você é um cara legal. E cá para nós, você concorda mesmo com todo mundo, né? Se for nesse caso, você está propenso a acreditar que toda essa simpatia, essa inteligência, todos esses talentos, etc., deve única e exclusivamente a você mesmo. Você que se deu tudo isso aí. Né? Ou a sorte, a roda da sorte. E a tendência é que você deixe de sentir necessidade de obter qualquer tipo de melhor no seu caráter, de bondade, de justiça, etc. Muitas vezes as pessoas que têm todos esses tipos naturais de talentos, bondade, etc., não podem ser levadas a reconhecer sua absoluta necessidade de Cristo até o dia em que sua fortuna, sua beleza, sua saúde, sua... Entendeu? Tudo isso daí os abandona. Aí a sua autoestima fica arrasada, aí elas começam a pensar, mas então você volta para Deus? Ué, tá mais ou menos a história do dinheiro lá, né? É difícil para aqueles que são ricos, dinheiro, em talento, em isso, sorte, etc, 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 entrar no reino. Porque eles se acham autossuficientes. E ninguém pode dar o reino a si mesmo. Você tem que
se despir de você mesmo, da paixão que você tem por si mesmo, que na verdade não passa de um apego à miséria de si mesmo, que daqui a pouco vai virar poeira, os bichos vão comer debaixo da terra. Então, no caso das pessoas perversas, sem talento, meio doente, né? Sem saúde, sem dinheiro, sem fama, sem poder, elas tendem a enxergar, né? Tem uns que mesmo com tudo isso ainda não vê, né? É terrível, mas assim é mais fácil para elas perceberem que elas precisam de ajuda. E elas, olhando, talvez se disponham a pensar um pouco e vão acabar chegando à conclusão óbvia que elas precisam de Deus. Né? Você precisa de saúde. Mas o único médico é Deus. Os outros são remendões que dão remédio, remendos paliativos. Quem cura só tem um, que é Deus. Você acha que o médico pode curar alguém? Ele pode facilitar o processo de cura e retirar, talvez, alguma coisa que está atrapalhando esse processo. Mas o cirurgião costura lá e tal e reza. E o corpo tem que se curar. Ele não pode curar, ele não tem poder para isso. Entendeu? Senão ninguém morria, vai para o médico curava. Não é assim que funciona. Ou vocês acham que o médico tem o poder de curar alguém? Então, uma pessoa que está na pior, mas bem na pior mesmo, ela tem uma chance muito maior de perceber que é Cristo ou nada. Entendeu? É tomar a cruz e seguir, ou então entregar-se ao desespero. Aí, olhando por esse sentido, você vai ver que ser um miserável, no sentido, né, de pobreza, de dinheiro, de talentos, de tudo mais, às vezes é uma grande vantagem, porque aí você, pelo menos, você tem uma chance de perceber, né, a loucura desse mundo, né, a ilusão de tudo isso aqui, e se voltar para Deus. Então, são os pobres, né? Aqueles que o Cristo abençoou. É a turma da pesada, né? Com a qual ele andava. É claro que os fariseus, da época e até hoje, desde o começo, se houvesse algo de bom no cristianismo, essas pessoas não seriam cristãs. Vocês estão percebendo? É muito mais fácil você ter um cristão estrupiado do que um cristão que está por cima. Existem também, mas são almas bem mais lúcidas, né? O normal é, quando tudo corre bem, o primeiro que a gente esquece é de Deus. Quando as coisas vão mal, oh meu Deus, me ajude. Aí a gente lembra. Simples assim. O filho pródigo, quando estava cheio de dinheiro, não lembrava do pai, não. Mas quando a coisa ficou feia para o lado dele, fome e tudo mais, humilhação de todo jeito, ele se lembrou da casa do pai. Né? Então, existe então um alerta, um encorajamento para cada um de nós. Se você é uma pessoa boa, se a virtude lhe cai bem,
Tome cuidado. Muito se espera daquele a quem muito tiver sido dado. E você vai ser cobrado. O que você fez com os talentos que você teve? Você ganhou 10 talentos? 5 talentos ou um talento? Você ganhou um talento, você vai ser cobrado um. Se você ganhou 5, vai cobrar 5. Se ganhou 10, tem que ganhar outros 10. E aí? A responsabilidade é maior. Se você toma como seus os próprios talentos, os méritos, quando na verdade tudo são de Deus, que Ele deu para a sua... E se você se contenta com a sua bondade, com a sua virtude, você continua em estado de rebeldia. Tudo que esses dons lhe proporcionarão é a mais terrível queda, a mais complicada corrupção e o mais desastroso mau exemplo. O diabo já foi um arcanjo. Os dons naturais dele estavam muito acima dos humanos. E ele desceu muito abaixo de nós. Mas se você é uma pobre criatura, contaminada por uma criação miserável, num lar cheio de inveja, vulgares, brigas sem sentido, vítima, contrariamente à sua vontade, de alguma perversão sexual repugnante, corrido, dia após dia, por um complexo de inferioridade que o faz ser grosseiro com seus melhores amigos, não se desespere. Deus sabe tudo isso. Você é um dos pobres que Deus abençoou. Ele sabe que você está pilotando uma lata velha, está tentando dirigir isso aí. Então, não desista. Dê o seu melhor. Um dia, quem sabe, em outro mundo, mas quem sabe antes disso, ele vai te julgar, vai jogar tudo isso no ferro velho e dar um carro novo. Então, quem sabe você consiga surpreender a todos, pelo menos a si mesmo, pois terá aprendido a dirigir uma escola dura. Você viu, o filho... Gente, muitas vezes o que acontece é assim, o cara começa lá embaixo, luta e tal, e constrói uma fortuna. Né? Seu filho, no máximo, conserva. Seus netos vão acabar com tudo. Não sabe o valor o quanto custou, não sabe dar valor em nada. Isso é normal, gente. Você viu alguma coisa diferente disso? É anormal. É fora da norma. A norma é essa. O normal é isso. O normal é a gente só dar valor ao que a gente conquistou com muito suor. Se veio fácil, dificilmente você vai valorizar. Então, como disse nosso mestre, alguns dos últimos serão os primeiros e alguns dos primeiros serão os últimos. E está explicado por quê, né? Ser bondoso, ter uma personalidade bem estruturada e íntegra é uma coisa boa, excelente. Devemos tentar por todos os meios, né? Médicos, educacionais, econômicos, políticos que estão ao nosso alcance, produzir um mundo em que o máximo de pessoas cresçam e se tornem pessoas bondosas, corretas, justas, etc. Da mesma forma que tem o suficiente, né, para comer e tudo mais, essas necessidades básicas. Mas não devemos supor que, mesmo se tivermos sucesso em fazer com que todos sejam bondosos, satisfeitos com sua própria bondade, que não olham para nada além disso e dão as costas para Deus, esse mundo estaria tão desesperadamente precisando de salvação quanto estaria tão precisando de salvação um mundo miserável. E poderia ser muito mais difícil de salvar, não sei se vocês entenderam. Certamente, eu creio que seria muito mais difícil de salvar. Esse mundo dos Illuminati aí perfeito, é muito mais difícil de salvar.
Pois a mera melhoria não é redenção. Embora a redenção sempre melhore as pessoas, mesmo aqui e agora, irá no final o propósito é aprimorá-las até um nível que não podemos sequer imaginar. Deus se tornou homem para transformar as criaturas em filhos, ou seja, não simplesmente para produzir pessoas melhores, mas sim uma nova espécie de ser humano. Não é o mesmo que ensinar o cavalo a voar, a saltar cada vez melhor, mas sim como transformar o cavalo em uma criatura alada. É claro que uma vez que ele tenha ganhado asas, vai voar por cima das cercas que ele nunca antes poderia ter saltado. E assim derrotar o cavalo natural, por melhor que ele seja, em seu próprio jogo. Mas pode haver um período em que ele não poderá fazer isso, que é quando as asas tiverem apenas começado a crescer. Nesse estágio, as protuberâncias nos seus ombros, ninguém poderá dizer, de olhar para elas, que elas se tornarão asas e poderiam até lhe dar uma aparência desagradável e rejeição. O que esse monstro esquisito está aí? Né? Mas talvez já tenhamos gastado. Bom, nós podemos então achar algum cristão tolo e medíocre e gritar: ah, então esse é um novo homem que tanto se gabam os cristãos? Para mim, a espécie antiga era melhor. Sim, mas uma vez que você tenha começado a ver, com base em outros motivos, que o cristianismo é verossímil, saberá no seu coração que isso não passará de uma tentativa dessa pessoa que faz essa crítica de fugir da responsabilidade por sua própria salvação. O que é que você pensa e sabe das almas de outras pessoas? Não julgueis para não ser julgados. As outras pessoas, suas tentações, suas oportunidades, suas reais limitações e fortalezas internas, suas lutas. Nós não sabemos nada de ninguém. A única alma em toda a criação só tem uma, cujo destino está depositado nas suas mãos, que é você mesmo. Se houver um Deus, você está, por assim dizer, sozinho diante dele. Você não poderá dispensá-lo com especulações sobre o seu próximo, sobre outras pessoas, ou sobre crenças ou teorias que você lê em alguns livros. Que diferença vai fazer toda essa tagarelice se é que você vai se lembrar disso? Quando a neblina anestésica do que chamamos natureza, o mundo real, que é um mundo ilusório, se dissipar e a presença na qual você sempre esteve, uma presença com P maiúsculo, se tornar palpável, imediata e inevitável. Então, nós estamos... esse mundo, ele é como uma doença silenciosa. Um câncer, por exemplo. Tem alguns que não têm sintomas. Aí a pessoa não toma nenhuma providência, aí quando vai ver, já tomou conta e não tem o que fazer, a pessoa vai morrer rapidinho. E tem outras que são dolorosas. E a pessoa tem tempo de despertar e fazer alguma coisa para salvar a sua vida de uma morte prematura.
Então, veja que essa coisa de ser sã, saudável, rica, talentosa, pode ser algo que no fundo, é um obstáculo, né? Porque, veja bem, um cristão verdadeiro é aquele que compreendeu que esse mundo aqui é uma miséria. Ele chegou à mesma conclusão que o Buda, né? Vida é sofrimento, nascer é sofrimento, crescer é sofrimento, envelhecer é sofrimento e morrer é sofrimento. Isso aqui é sofrimento, pô! O Buda está certíssimo. E Jesus fez a mesma coisa, falou a mesma coisa. Mas existe uma saída. Deus, Cristo. Se você acha que isso aqui tá bom, você não precisa de Deus, não precisa de Cristo. Você acha que é morte, que pode vir a qualquer momento, uma doença, qualquer coisa? E aí? Você acha que você vai... Meus queridos, se você tiver uma mente sã, um mínimo de lucidez, e pensar com responsabilidade sobre isso aqui, você vai chegar à mesma conclusão do Buda. E se você conhecer a proposta do Cristo, você vai entender o que é ser cristão, o que é a salvação. Você vai entender que você precisa e isso é algo que está inteiramente na sua mão. Nós, aqui, como personalidades, nós somos como um político que recebeu um mandato, ou um procurador, para defender os interesses do povo, né? Ou daquele que lhe deu otorgou essa procuração. Só que a gente pega todo aquele poder que nos foi dado e, como muitos políticos fazem, se corrompem, esquecem da alma. Estamos aqui e tudo que a gente fizer aqui nossa alma está aflita dentro de nós, esperando que a gente tome uma decisão inteligente. Ela depende de nós. O céu e o inferno estão nas nossas mãos. Naturalmente, isso já falamos bastante, mas claro que não esgotamos o assunto, né? Mas espero ter dado alguma coisa para vocês pensarem, né? O cristianismo o Cristo é a única porta, é a única
único caminho. Esperamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Nesse momento, eu acho importante a gente separar essa coisa, né, de cristão não cristão, essa coisa de criticar e parará, parará. Agora, eu acho que com isso, né, que na verdade eu me baseei aqui no livro do C.S. Lewis, né, Cristianismo Puro e Simples, e acrescentei algumas coisas na minha experiência pessoal. Para a gente meditar sobre todos esses pontos, eu acho que eles têm potencial para despertar algo em nós que Paulo chama de um novo homem, né? O homem novo, que vai se sobrepor ao homem velho. O homem antigo. Aquela pessoa que eu era antes de conhecer o cristianismo. O cristianismo é um caminho de autotransformação. Perfeito, se corretamente compreendido e praticado. Infelizmente, ele é muito incompreendido e sua prática aí fica totalmente prejudicada. Primeiro é preciso compreender. Espero realmente que essas palavras possam ajudar a despertar essa transformação, esse anseio pela verdadeira liberdade e vida que o Cristo nos prometeu, nos facultou escolher. Ele abriu o caminho, porque antes dele ter vindo, esse caminho não estava aberto. Então foi necessário. E o budismo me ajudou bastante a compreender essa questão do karma, né, da humanidade, o karma coletivo, que o cristianismo chama de pecado original. Mas é o mesmo conceito, com nomes diferentes. E então o samsara do budismo não tem uma saída. A saída proposta pelo Buda é ficar num estado de suspensão. E provavelmente na época dele era o máximo que se conseguia fazer, porque o Cristo ainda não tinha vindo. Quando ele veio, ele suportou a maior parte do karma da humanidade, de tal maneira que, isso falando para um budista, tá? Ele talvez possa entender, de tal maneira que se tornou possível nós nos libertarmos do samsara de uma forma que no tempo do Buda era impossível. Se você... Estudei bastante o budismo e acredito que ele me ajudou a me tornar um cristão muito mais lúcido.
E estou tentando compartilhar isso. Espero que isso é apenas o começo, né? Desfazendo assim um monte de bobagens, né? Que são semeadas aí pelos inimigos da nossa alma. Existem. Infelizmente é um fato. Mas também existem os amigos, existem os anjos e os santos. E principalmente existe Jesus ressuscitado. E a escolha, eu espero que tenha lançado alguma luz aí em toda essa confusão que é semeada no mundo, para que vocês possam enxergar, desfazer toda essa mentira, essa confusão que é semeada de propósito para nos afastar do único caminho da verdade da vida verdadeiras. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos.